Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Aleluia. Você que trouxe a tua Bíblia, localize livro de Gênesis, capítulo 22. Olha, maravilha, fiel. Gênesis, capítulo 22. Eu quero fazer menção do versículo de número 8 ao 13. Aleluias. Glória a Deus. Uma palavra a qual Deus colocou no meu coração por essa tarde, eu quero transmitir à igreja. Sei que já passou muitas pessoas aqui e é difícil pregar depois do pastor Esdras com a mensagem poderosa daquela, Maria Tereza, mas eu vou na palavra revelada. Aleluias, glória a Deus. A teologia ensina 3 métodos de pregação: a expositiva, a textual e a temática. Eu gosto da temática. Nós que não se aprofundamos muito, a gente gosta da mensagem revelada, igual Charles Spurgeon. Aleluias, glória a Deus. E eu quero expor hoje, por intermédio da palavra a qual Deus me revelou, um pouco do tema a qual estamos no penúltimo dia dessa campanha. Gênesis capítulo 22, versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz a palavra do Senhor. E Abraão disse: meu filho, Deus proverá a si mesmo um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos, e eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou Isaque, seu filho, e pôs no altar sobre a lenha. Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para imolar o teu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. E Abraão levantou os olhos e olhou, e eis de trás dele um carneiro, preso pelos chifres, em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro, e ofereceu como oferta queimada no lugar do seu filho. E você diz: amém. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus de maravilha, fala Jesus, aleluia. Ô varão, quer pregar comigo? Fica aí, ó. Glória. Senta lá, varão. Vai lá, vamos dar lugar. Isso. Como é bom quando recebemos e desfrutamos da provisão de Deus. Só quem foi socorrido por Deus em meio a um momento de dificuldade sabe a alegria. Muitas das vezes nem uma alegria exterior você não demonstra, mas por dentro a tua alma está em júbilo. A tua alma palpita, ela grita, ela chora de alegria porque você foi socorrido em meio a uma situação que você achava que já estava tudo perdido. Isso é uma provisão. Sem recursos. Muitas das vezes vemos até a provisão de longe, mas não temos recursos para chegar até ela. Muitas das vezes temos recursos, mas não conseguimos enxergar
as provisões de Deus. O interessante é que é bom, é gostoso desfrutarmos da provisão, mas também sabemos como é ruim passarmos pelo processo pré-provisão de Deus. A alma se angustia. O salmista Davi, em meio a toda a tua aflição, ele vai dizer: por que te abates, ó minha alma? Alma abatida, angustiada, entristecida. Você tenta de tudo, você usa todos os seus recursos, mas chega um momento que você acha que não vai dar mais. Por mais que já teve experiências com Deus, por mais que já viveu algo sobrenatural diante de Deus, esse processo, antes da provisão chegar, é doloroso. São lágrimas que são derramadas. A ansiedade vem, tenta assumir o controle das nossas vidas. Só Deus sabe o que você passa. Não tem como explicar ou expressar, não tem como uma pessoa olhar e tentar adivinhar como você está por dentro. Porque não tem como, por mais que você fale para ela: eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou com ansiedade, eu estou depressivo. Ela pode até saber que você tem todas aquelas coisas, mas a sensação daquilo, só você e Deus sabe como é. Existe, eu olhando para a Bíblia, eu vejo 3 formas, 3 métodos, 3 cenários. O primeiro cenário é quando você não tem recurso, mas você está convicto que a provisão vai chegar. Eu olho para este contexto agora e eu vejo lá em 2 Reis, capítulo 2, as águas amargas de Jericó. As águas que traziam morte, as águas que traziam esterilidade no ventre das mulheres. Era interessante este contexto, por quê? Porque o povo procurou uma terra boa para se viver. Mas quando eles chegam até Jericó, a água não servia. E venhamos e convenhamos, se não tem água, não tem como viver. Mas eles tentaram da mesma forma. Alguns morriam, a outra reação era que as mulheres não geravam. Era uma terra, era uma água que matava e causava esterilidade. Mas o interessante era o quê? É que mesmo com a água trazendo morte e esterilidade, as águas eram cristalinas e elas tinham em boa quantidade. Ou seja, tem água, provisão, mas não tem recurso. E eu começo a entender que o único que pode trazer a provisão mesmo sem recurso é o próprio Deus. A palavra vai dizer que Eliseu chega até aquela cidade. Um diálogo acontece, ele fala para os homens não ir, os homens vão. De repente aqueles 50 homens voltam e Eliseu estava no mesmo lugar. Por quê? Entenda algo.
Aqueles homens não conseguiram enxergar que a provisão de Deus já estava ali em Jericó. A água era cristalina, a água era em grande fluxo, mas a água matava e causava esterilidade. Mas Eliseu agora ele permanece em Jericó, e o mais interessante é que quando aqueles homens voltam, eles vão reclamar para Eliseu e vão dizer: mas Senhor, como iremos permanecer aqui? As águas causam morte, causam esterilidade. Eliseu agora vai chamar aqueles homens e vai dizer: pegue sal, traga sal até mim. A palavra de Deus vai dizer que Eliseu derrama sal sobre aquelas águas. Ele fala com Deus. Entenda, a água é provisão, ou seja, o sal que Eliseu joga é recurso. Deus, Eliseu estava falando para aqueles homens: ei, a provisão já estava aqui antes de vocês chegarem. Ou seja, vocês não conseguiram enxergar. Por quê? Porque quando os recursos acabam, a cegueira espiritual assume o controle. Mas Eliseu chega naquele lugar como um homem de Deus, como um homem que tem visão. Ou seja, oh glória, não tem recursos, mas o Deus que provê recursos me mandou. Até já tem crente que levantou a mão para dar glória a Deus. Por causa desse glória, eu vou liberar algo do céu para alguém aqui hoje nessa noite. Levanta a tua mão, ó glória, ó glória. Talvez você está como aquele povo em Jericó. A água está matando, não tem vida, está estéril, nada é gerado, promessa não é gerada, ministério não é gerado, está morrendo tudo no ventre. Mas Deus manda eu te dizer: tem recurso do céu chegando. Ó glória, ó glória. A cegueira espiritual vai cair por terra e o nome dele vai ser glorificado. Ó glória, ó glória. A segundo cenário é quando tem recurso, mas você não consegue ver a provisão. Ainda em 2 Reis, no capítulo de número 6, o cenário é esse: o rei da Síria, Ben-Hadad, vai sitiar Samaria. Mas o propósito dele não era atacar Samaria, não. Era interromper que os alimentos chegassem dentro da cidade. E só depois que o povo estivesse fraco, ele entraria e mataria todo mundo. E por algum tempo, o plano dele estava sendo bem sucedido. O trigo chegava, era barrado para fora da cidade, com um grande exército. Ou seja, o povo sabe que o trigo estava lá fora, mas se sair, morre. Chega a farinha, eles barram lá atrás, não entra. Até que chegou num ponto que o povo lá dentro de Samaria só tinha esterco de pombo e cabeça de jegue. E quando acaba o esterco do pombo e a cabeça do jegue, uma mãe olha para outra e vai dizer: vamos matar o meu filho hoje, vamos comer, e amanhã a gente mata o seu e vamos comer o seu. Lembrando que lá dentro da cidade tinha recurso, tinha o quê? O povo tinha dinheiro, mas não tinha o que comprar. Ou seja, tem recurso, mas não conseguiam ver a provisão. Mas o mais interessante é que mesmo em meio a um cenário desse impropício, sempre vai existir um homem de Deus ou uma mulher de Deus naquele meio. E quem é homem de Deus e mulher de Deus não se apavora em meio à adversidade. A palavra de Deus vai dizer que enquanto uma mãe matava o outro filho, uma mãe matava o filho para comer, enquanto o povo comia cabeça de jegue, esterco de pombo, Eliseu estava lá dentro da tenda dos profetas, assentado. Por quê?
Porque ele sabia que na hora certa, Deus ia providenciar, Deus ia preparar, ou seja, Deus ia prover aquilo que eles precisavam. Terceiro cenário é quando não tem nem recurso e você nem vê a provisão. E aqui eu começo a pregar. Abraão não tinha recurso e nem tinha provisão ainda. Mas ele tinha alguns ícones, algumas qualidades para viver e desfrutar da provisão de Deus. Eu marquei só alguns, porque hoje na quinta nosso tempo é na risca. Mas eu quero expor pelo menos uns 5. Abraão olha e não tem recurso. Por quê? Porque Deus pediu Isaac. O filho a qual ele amava. Não tinha como substituir. E ele não via também a provisão. O escritor aos Hebreus vai escrever falando que ele foi e obedeceu, porque ele não está falando que Abraão falou isso, não. O escritor aos Hebreus deduziu que a fé de Abraão era tão grande que ele acreditaria que após ele imolar o menino, Deus poderia ressuscitar aquele menino. Mas aqui em Gênesis não fala nada disso. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 19, ele vai deduzir, comparando agora a fé genuína de Abraão. Não tem recurso e você não vê a provisão. Mas dentro de Abraão, ele carregava algumas qualidades. Entenda isso. Não tem provisão e não tem recurso, mas dentro dele, ele tinha algumas qualidades que atraíam a provisão de Deus sobre a tua vida. Não é qualquer pessoa que vive provisão. Tem pessoa que morre e não vê a provisão de Deus chegando. Entenda algo. Não é somente fazer os 4 dias de campanha. Não é somente algo superficial. Não. É algo que está mais além. Aonde olhos humanos não conseguem ver. Aonde muitos não conseguem compreender. E eu vou expor alguns. O primeiro a gente vê no versículo de número 1. A provisão de Deus só vem para pessoas que estão totalmente à sua disposição. Vai dizer que Deus agora se dirige até Abraão e ele vai responder ao Senhor: eis-me aqui. Abraão podia estar ocupado
Podia estar mais preocupado em curtir o seu filho, que foi promessa, que foi um milagre. Mas quando a voz de Deus é direcionada a Abraão, ele vai se levantar e dizer: eis-me aqui. Entenda, a provisão só chega para quem está à disposição de Deus. Isso é bíblico, por quê? Entenda, tem que estar à disposição. Certa feita, os midianitas tinham dominado a terra dos hebreus. O mais interessante é que as pessoas se escondiam, fugiam. Mas havia um homem que todos os dias ele levantava e ia malhar trigo no lagar. E quando um anjo desce debaixo de uma árvore de carvalho e direciona a palavra para aquele homem, entenda, aquele homem estava agora com os seus afazeres. Mas quando ele realmente faz prova com Deus e ele vê que é Deus que estava falando com ele, ele vai levantar a mão e vai falar: eis-me aqui. Pode ser com 3.000, com 2.000, com 300, oh glória, eu estou à disposição da tua obra. Olha para mim agora, o que tem de crente indisposto querendo provisão de Deus. Tem gente que prefere ficar em casa marotonando uma série da Netflix do que vir para o culto, se colocar à disposição de Deus. Tem gente que prefere ficar em casa assistindo as novelas endemoniadas da Rede Globo do que vir buscar a provisão de Deus. Olha aqui para mim agora que eu vou pregar. Oh glória, é interessante porque o pau tá quebrando, tá tudo dando errado e Deus está chamando. Ei, é você que eu tô chamando e você tá ali agora indisposto. Será que é eu mesmo? Será que é eu mesmo? Mas Deus está falando aí, a provisão só chega para quem está à disposição de Deus. Tem crente disposto aqui hoje, ô glória? Segundo, a provisão só vem para quem tem um relacionamento com Deus. Fala pro teu irmão: a provisão só vem para quem se relaciona. Oh glória. Abraão já tinha um relacionamento a longo prazo. Porque há alguns anos atrás, Deus veio direto diante dele da mesma maneira. Abraão, só que não chamou Abraão, ainda era Abrão. Pega as tuas coisas, pega a tua mulher e vai andando sem rumo aí que eu vou te mostrar o lugar. Abraão não pensou duas vezes, porque Abraão tinha disposição, Abraão tinha. E além de Abraão ter disposição, Abraão agora estava iniciando um relacionamento. Entenda, existe agora algo essencial em um relacionamento. Me pergunta, o que é, evangelista? A confiança. Se eu não confiar no pastor Paulo, não tem como eu me relacionar com ele. Se eu não confio na minha esposa, eu não consigo me relacionar com ela. Se eu não confio na igreja a qual eu congrego, eu não consigo ter um relacionamento com o corpo da igreja.
ele deposita a tua confiança em Deus e ele vai andando sem rumo. Para onde, Deus? Vai andando e quando chegar eu te mostro. Passa 1 ano e nada, 2 anos nada, 10 anos e nada, e agora? Abraão continua andando. Não tem como desfrutar da provisão se não tiver um relacionamento. Entenda, relacionamento, quando eu falo de relacionamento, eu falo de intimidade. Quem se relaciona sabe das coisas que só aquela pessoa que você se relacionou sabe. Sabe quem tinha relacionamento? Isaías. Ele não era segundo o coração de Deus. Ele não orava e o fogo não caía do céu, mas prove a Deus contar só para ele sobre a vinda do Messias Salvador. Vai nascer do ventre de uma virgem, o nome dele vai ser Emanuel. Entenda, esse relacionamento começa de uma forma interessante, porque no capítulo de número 6 de Isaías, até o capítulo de número 1, até o capítulo de número 6, Isaías era só mais um crente comum, um profeta comum. Mas no capítulo de número 6, Deus fala, agora eu vou me relacionar com ele. O céu se abre. Ele vai dizer, e no ano que morreu Uzias, eu vi. E aí começa. Ele vai gritar, ai meu Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. É tão interessante que eu vendo agora uma pregação do Paul Walsh, ele vai falar agora que quando Isaías fala, eu tenho lábios impuros, ele estava falando no termo original agora, ele está falando agora, quando ele fala, eu vivo no meio de um povo impuro, ele fala que aquele vivo, ele falou que é a mesma coisa que praticar. É o mesmo termo no hebraico que praticar. Então ele tinha lábios impuros e vivia no meio de um povo impuro. E automaticamente quem vive no meio de um povo impuro também pode se tornar muitas das vezes impuro. Mas de repente agora vem um anjo do céu com uma tenaz, purifica os lábios que eram impuros e fala, agora vai iniciar um relacionamento entre eu e você. Ô glória, você só precisa confiar. Levanta a mão que eu vou profetizar na vida de alguém aqui hoje nessa noite. Talvez o seu relacionamento com Deus está meio longe. É normal. Talvez você não consegue orar mais. Não consegue mais ter aquela intimidade. Mas Deus manda te dizer, em meio a esse vale, em meio a esse deserto, somente confia, porque a provisão de Deus vai chegar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É porta que vai se abrir, é corrente que vai se quebrar, a libertação vai acontecer. Ô glória, só quem confia na palavra de Deus dá um brado de glória nessa noite. Terceiro cenário. Glória. Terceira qualidade. A provisão só vem para quem mantém a tua visão em Deus. Tem muita gente que a provisão não chega porque a visão está focada em outra coisa. Está focando demais no evangelista Jeremias, está esquecendo de se focar em Deus. Evangelista Jeremias é pecador, arrependido, mas é pecador, é filho de Adão, pecado corre na veia. Tem gente que não vive a provisão porque está olhando demais para o homem. Está
olhando para o lugar errado. E é interessante que aqui nesse contexto agora, no versículo de número 4 agora, de Gênesis 22, Abraão agora, após receber a ordem, ele vai preparar o cavalo, vai preparar a lenha, ele vai chamar 2 homens, ele vai pegar o teu filho Isaque, e agora ele vai partir na tua jornada. E quando ele anda pelo menos 3 dias, entenda, 3 dias caminhando é cansaço. Eu não sei como esse povo sai a pé daqui e rasga até a Aparecida. Tem muita gente que vai, que consegue, mas imagina agora o desgaste. E Abraão agora, após andar 3 dias, a palavra de Deus vai dizer que quando o cansaço bate, a fadiga bate, Abraão agora ele vai olhar pro céu. Versículo de número 4. E Abraão levantou os seus olhos. A provisão só vem para quem está com a visão focada em Cristo. Apóstolo Paulo, ele vai ensinar. Ele vai falar, seguir. Mas seguir para onde, apóstolo Paulo? Para o alvo. Quem é o alvo, apóstolo Paulo? Cristo. Talvez a provisão não chega porque nós ainda estamos andando sem rumo. Olhando para o homem. Olhando para as falhas. Para os defeitos. Já está cansado, abatido. O recurso já acabou. Deus está falando, ei, levanta os olhos pelo menos um pouquinho. Tem gente que já chegou, está igual o povo no deserto. Andou em círculo, andou em volta da terra prometida, mas não via. Quando eu estava lendo agora um documentário de A.W. Tozer, ele vai dizer que o povo andou 40 anos, eles passavam em volta. Ele agora vai ter um mapa e ele vai guiando o mapa, o povo andando, ó, Jericó está aqui, o povo passou por aqui, o povo passou por aqui, mas não chegaram perto de Jericó. É interessante porque chega um momento da vida que Deus chega e fala, ei, levanta os olhos pelo menos um pouquinho. Porque você já chegou. E eu quero te mostrar o que eu preparei para você. A provisão, talvez já passou sobre a provisão várias vezes, mas ainda está com a visão desfocada. Mas Deus hoje está abrindo a visão espiritual de crente aqui hoje. Ô glória, ô glória, ô glória. Talvez o seu alvo aqui era o pastor Paulo. Talvez o seu alvo era algum obreiro, era o círculo de oração. Mas deixa eu te dizer, Deus hoje vai tirar essa casta da tua visão e vai dizer, ei, olha aqui para o céu, olha aqui para mim, porque eu já estou com a provisão preparada para a tua vida. Tem gente com visão espiritual aí? Quarto, a provisão só vem para quem tem a capacidade de deixar coisas, empecilhos para trás. Versículo de número 5. Abraão agora ele chega até o lugar. E ele vai dizer para aqueles homens, ficai aqui com o jumento. E eu e o menino vamos adiante. Ah, mas eles andaram 3 dias do meu lado. Eu não vou deixar eles de fora, não. Essa amizade minha é desde lá das antigas. Da época dos forró da vida. Dos pagodes da vida. Eu não vou deixá-la para trás, não. Tem muita gente querendo subir o monte e levar o jumento, mas entenda uma coisa. Quem tem nordestino aqui, nordestino trabalha muito com jumento. E sabe que jumento quando empaca,
pode bater, pode fazer o que for. Olha lá Balaão agora. Deus manda o anjo lá agora. Nós vemos aqui a teofania, Deus se manifestando por intermédio dos teus seres. Deus manda o anjo agora para matar Balaão. Agora a mula vai ver e vai empacar. E Balaão vai bater, vai xingar, vai meter o chicote, a mula não anda. Até que chegou um tempo que a mula olhou para ele e começou a falar. Te carreguei a minha vida inteira te carregando as suas tranqueiras, passando no barro, e você está me batendo por quê? Tem muita gente querendo subir um monte e levar o jumento com a bagagem junto, mas entenda, a provisão, ó glória, eu não sei quem vai pegar, mas lá vai, ó glória, entenda, provisão, ela está agora no singular, ou seja, entenda, é para você, não é para quem está ao teu derredor, o que está para... eu vou mandar, quem for pegando, rasga no glória, aleluia, provisão, ó glória, é direcionada diretamente para você. O que Deus tem para você não é o que Deus tem para ela, o que Deus tem para ela não é o que Deus tem para você, ó glória, entenda, ó glória, a provisão de Deus, ela tem o seu alvo, e eu vou profetizar para quem trouxe glória, ó glória, e hoje essa flecha da provisão já foi atirada aqui hoje nessa noite, e o alvo é a tua vida, o alvo é a tua casa, segura essa, ó glória, pega essa palavra, Deus está falando para alguém aqui hoje nessa noite, deixa a bagagem para trás, deixa o jumento para trás, deixa as velhas amizades para trás e vem viver o que eu tenho para a tua vida. Já levantou a mão para dar glória? Se coloca de pé que eu vou encerrar. Ô glória! Fala pro teu irmão, deixa o jumento para trás, fala para ele. Aquela pessoa que está do teu lado já há 20 anos, mas sempre foi uma pedra de tropeço, sempre foi uma âncora na tua vida, aquele parente linguarudo, aquele parente fofoqueiro, que sempre esteve ali do teu lado, batendo nas suas costas, mas por causa dele, muitas das vezes, a porta se fechou, por causa dessa pessoa, muitas das vezes, a caminhada parou, o jumento empacou, e você nem vai e nem volta, mas Deus está falando, ei, hoje é dia de deixar as coisas do velho homem para trás e começar a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Só quem recebe dá um glória. Oh glória. Último. A provisão só vem quando você resolve exercer a sua fé. A Bíblia, o escritor aos Hebreus vai dizer, oh glória, estou sentindo uma graça aqui. Venha na Lívia preparar o louvor. A provisão, ela só vem quando você exerce da tua fé. Já estava agora com a lenha no lugar, o altar estava pronto, o menino já estava amarrado, Abraão já tinha levantado a tua mão, já estava prestes a pegar a faca. Por quê? Porque Abraão não foi direcionado até aquele lugar
por um homem, por um ancião, não. Ele foi direcionado por Deus. E mesmo com dor, com lágrimas, o cenário ruim já tinha tomado o controle, mas Abraão ainda estava focado naquilo que Deus tinha pedido. Eu estou pregando aqui hoje para pessoas talvez como Abraão. Só Deus sabe como você chegou aqui hoje. Já preparou o altar? Já amarrou o menino? Já estava prestes agora, eu não sei o que vai acontecer. Mas antes de tudo ele já tinha exercido a tua fé. Por quê? Porque quando o menino pergunta, pai, tem lenha? Está tudo certinho, tem fogo. Mas cadê o sacrifício? Abraão agora vai exercer da tua fé. E vai dizer, Deus proverá. Imagina agora o coração de um pai agora. De uma mãe. Prestes a fazer algo. Porque ele sabia que tudo que ele tinha foi Deus que deu. Tudo que você tem, o que você é, tudo obra divina de Deus. E quando Deus pede algo, você não vê outro caminho. Deus, eu estou sem força, mas eu vou. Eu estou arrebentado, mas eu vou. Deus, vai doer, mas eu vou falar, eu vou pregar. Deus, eu estou todo arrebentado, mas eu vou cumprir a tua vontade. Olha aqui para mim agora. Quando ele levanta a mão para imular aquele menino, entenda, porque a oferta era queimada, a oferta era o quê? E a Bíblia fala de dois tipos de oferta. Primeiro a pacífica e segundo a queimada. A pacífica, eles somente degolavam o animal e agora expergia aquele sangue. E depois os sacerdotes podiam até consumir aquele animal que foi degolado. Isso está lá em Levítico, é lei, não tem como fugir. E a outra oferta era a oferta queimada. Que oferta que era essa? Era a oferta que não aproveitava nada. Você degolava o animal e logo depois metia fogo. E aquela fumaça chegava até as narinas de Deus. Abraão agora ele está prestes a emular aquele menino. Mesmo com dor, com angústia, talvez é você hoje. O que você tem aí? Eu estou igual a viúva de Serepta. O que? Eu tenho um bocado de farinha, um bocado de azeite. Eu vou cozinhar agora para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois vamos morrer. Porque já não tem mais jeito de nada. Mas Elias chegou, entenda. Não é Elias, quem chegou foi a provisão. Agora é Eliseu agora. Ele chega até a casa daquela mulher e pergunta, ei viúva, o que tu tens? Ela falou, eu tenho um bocado de azeite. Você tem? Tenho. Ô glória. Então entenda, não é Eliseu que chegou até aquela mulher, mas sim a provisão que chegou até aquela mulher. Fala pro teu irmão, ei, tá quase na hora de acabar com tudo, mas a provisão de Deus, ela não atrasa, ela chega na hora certa. Calabaia já levantou a mão para dar glória. Eleba calamando que lebaia. Hoje no penúltimo dia desta campanha, Deus está dizendo, ô glória, não se preocupa não, mas Deus, eu já tô com a faca na mão, não se preocupa não, tem provisão de Deus chegando hoje sobre a tua vida. Só quem recebe da glória, só quem recebe da aleluia. Deus não te escolheu por acaso, Deus não te separou, Ele te trouxe aqui hoje nessa noite para te dizer, as portas se fecharam, os recursos acabaram, mas não se preocupa, a provisão está chegando. A Ana Lívia vai louvar, mas antes, eu sou Abraão. As portas já se fecharam. Eu já estou com a faca na mão.
prestes a sacrificar a única coisa que eu tenho. Mas Deus te trouxe aqui hoje nessa noite. E eu quero orar por você.